Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano aqui no meu canal youtube.com/Padre Adriano Zandonac, que a gente lê a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse ao longo desse ano. Lembrando que nós estamos nos focando nos grandes períodos históricos bíblicos que dão sentido a toda a história da revelação, né, bíblica e a salvação do mundo. E tudo aqui, cada capítulo que está aqui, gente, não é em vão. O Salmo tem relação com o que está sendo lido, então siga fielmente. Eu estou me pautando num método, né, bem interessante, que eu fui aprendendo através de teólogos que eu fui estudando, então tudo isso aqui é documentado, não é coisa da minha cabeça, então siga fielmente. Hoje nós leremos Números capítulo 12 e 13, Deuteronômio capítulo 11 e Salmo 94. Vamos ouvir tudo isso aí na voz do Orlando Júnior. Quero convidar você, filho, filha, a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá? Vem fazer parte da nossa família. Olha, aqui no canal tem muito mais do que a Bíblia em um ano. Tem a homilia de cada dia que eu posto, a reflexão sobre o Evangelho, que já fica no dia anterior à noite postada. Todos os dias às 6 da tarde entra o terço do dia para a gente rezar junto o terço, o Santo Terço. E tudo isso fica salvo no canal. Tem a playlist das orações poderosas, com orações para todas as situações, sobretudo orações para quem está lidando com ansiedade, com a depressão, com medo, sabe? Tem muita coisa boa, tem conteúdo sobre temperamento, sobre cura interior, sobre relacionamento, sobre família, sobre virtude, sobre vício. Tem muita coisa legal. Minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida, os meus programas, o Pra Ser Feliz, que eu apresento todas as noites, todas as terças à noite, ao vivo pela TV Canção Nova. Você pode escolher uma playlist e deixar enrolando para você maratonar, tá bom? É isso, Deus abençoe. Vamos escutar então na voz do Orlando. Números capítulo 12. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria, e de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou a Arão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Porque vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu, e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. A Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. A Arão disse então a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não nos faças levar o peso deste pecado que cometemos no momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre da mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias, depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hacerote e acampou no deserto de Farã. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes em Israel. Eis os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri;
Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode. Da tribo de José, na tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gad, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: Ide pelo Negueb e subi a montanha. Examinai que terra é essa e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem, e trazei-me dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roob, no caminho de Emat. Subiram ao Negueb e foram a Hebron, onde se encontravam Aimã, Sesai e Tomlai, filhos de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado dos israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra aonde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes da terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam a terra do Negueb, os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Caleb fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, quem exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Deuteronômio capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e observarás sempre o que ele te ordena, suas leis, seus preceitos e seus mandamentos. Quanto a vós, pois não se trata de vossos filhos, que não conheceram e não foram testemunhas oculares das lições que o Senhor nos deu, reconhecei a grandeza de vosso Deus e o poder de sua mão e o vigor de seu braço. Os prodígios e as obras que fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. O que fez ao exército egípcio, aos seus cavalos e aos seus carros, como os envolveu nas águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, aniquilando-os para sempre. Lembra-te do que fez por vós no deserto, até a vossa chegada a este lugar, do castigo que infligiu a Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra, abrindo sua boca, engoliu-os no meio de todo Israel, com suas famílias, suas tendas e todos os seres vivos que os seguiam. Os vossos filhos viram todas as obras que o Senhor fez. Observareis, pois, as ordens que hoje vos dou, para que sejais fortes e entreis na posse da terra que ides ocupar.
e prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua posteridade, terra que mana leite e mel. Com efeito, a terra em que vais entrar para possuí-la não é como o Egito de onde saíste, onde, depois de lançada a semente, devias regar a terra com a força de teus pés, como se rega uma horta. A terra que ides ocupar é uma terra de montes e vales, que bebe as chuvas do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado, e para a qual os teus olhos estão continuamente voltados do começo ao fim do ano. Se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor, servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramareis sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva do outono e da primavera, e recolherás o teu trigo, o teu vinho e o teu óleo. Darei erva aos teus campos para os teus animais, e te alimentarás até ficares saciado. Tende cuidado para que o vosso coração não seja seduzido e vos desvieis do Senhor para servir deuses estranhos, rendendo-lhes culto e prostrando-vos diante deles. A cólera do Senhor se inflamaria contra vós, e ele fecharia o céu. A chuva cessaria de cair, e não haveria mais colheita no vosso solo, de modo que não tardaríeis a perecer nesta boa terra que o Senhor vos dá. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prenderás às vossas mãos como um sinal, e as levarás como uma faixa frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando-lhes delas, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitardes ou levantardes. Escreve-as nas ombreiras e nas portas de tua casa, para que se multipliquem os teus dias e os dias de teus filhos na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Se observardes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará diante de vós todas as nações, e despojareis povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Todo o lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá. Vossas fronteiras irão desde o deserto até o Líbano, e desde o rio Eufrates até o mar do ocidente. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus semeará o pânico e o terror de vós em todas as terras onde pisardes, como vos prometeu. Vede, proponho-vos hoje a bênção ou a maldição. Bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição, se não obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Quando o Senhor vosso Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Essas montanhas encontram-se além do Jordão, do outro lado do caminho do ocidente, na terra dos cananeus que habitam nas planícies defronte de Gálgala, perto dos carvalhos de Moré. Com efeito, vós passareis o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Com efeito, vós passareis o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Quando a possuirdes e nela habitardes, cuidareis de praticar todos os preceitos e todas as leis que hoje vos proponho. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Que nós não sejamos como Miriam, irmã de Moisés, Senhor, que atingem, que atacam os seus escolhidos, porque o Senhor defende os seus ungidos. Que nós, Senhor, reconhecendo os desafios, não percamos o ânimo, como 10 desses 12 espias que foram ver a terra prometida, mas que acabaram desanimando, não tendo fé e trazendo essa maldição para o povo. Que nós escolhamos sempre a bênção, sempre crer, sempre confiar, e não atraiamos, Senhor, maldição sobre a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos no episódio 66, né, gente?
O livro de Números aqui conta a história de Israel no tempo real, né? Deuteronômio, não, ele conta a mesma história, mas no tempo passado, né? É uma narrativa, né? Nós lemos aqui o livro de Números, né? Os eventos acontecidos aqui aconteceram de fato, né? Logo depois dos israelitas depois que eles foram livres da escravidão, né? E Deuteronômio vai apresentando Moisés contando a mesma história 40 anos depois, né? É um livro reflexivo, bem interessante, né? Olha, veja bem, a irmã de Moisés, ela falou mal do seu irmão Moisés, né? Deus aprovava ele e ela estava errada, né? E ela foi punida, né? Isso mostra para nós que a gente não pode sair falando mal das pessoas. Não é que Deus vai nos dar lepra nem nada do gênero, né? Mas a gente tem que não falar mal de ninguém, nem julgar, porque isso é um grande pecado. Mas sobretudo os ungidos de Deus, os consagrados de Deus. Eu tenho comigo que, olha, a seguinte coisa, não ataque quem Deus resolveu exaltar. Porque se Deus está exaltando, está usando aquela pessoa, ele quer usar e ele vai defender aquela pessoa, sabe? Depois Arão pede para Moisés, né, para rezar por Miriam, e Moisés, mesmo sabendo que ele foi caluniado, né, ele reza pela cura da família, para que não haja divisão na família, né? E Miriam aprende a lição. Nós temos que evitar ao máximo, gente, que exista a divisão nas nossas famílias, né? Temos que ser um ponto de união, sobretudo quem é cristão, né? E depois nós vemos a história, né, de que os espias foram enviados ali para analisar a terra de Canaã, né? Eles viveram a vida inteira, gente. Eles tinham vivido a vida inteira como escravos. Eles não sabiam como lutar. Mas Deus os libertou e os estava formando. Deus mostrou grandes sinais e disse, olha, eu vou lutar por vocês. Confiem em mim. Mas esses espias ali, esses homens que foram analisar a terra de Canaã, voltaram, fizeram deram um relatório, né, um feedback muito ruim. E o povo desanimou e começou a chorar. O povo é complicado, tem gente que gosta de barraco, né? Não vamos conseguir. Falta de fé em Deus, mas olha, aí Moisés vai falando, vocês não viram o que Deus fez para vocês? Lembra-te. Uma das palavras que mais aparece no Antigo Testamento, lembra o que Deus fez. Ele não abriu o mar vermelho, criatura. Ele não agiu com as pragas. Ele não fez isso, não fez aquilo. Então confia. E pela falta de confiança daqueles homens e do povo, consequentemente, pela murmuração, gente, olha o que aconteceu. Eles ficaram 40 anos perdidos no deserto, né? O Deuteronômio fala também, olha, cuidado para quando vocês entrarem lá na terra de Canaã, vocês não se tornarem igual os cananitas, né? Ou seja, lembra de quem vocês são. Por isso, gente, que a gente sempre tem cruz na igreja, nas casas, para quê? Para mostrar quem nós somos. Por isso que a gente usa muitas vezes no peito, para mostrar o que Deus fez por nós e o preço da nossa liberdade, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. E em Deuteronômio ainda Moisés está falando das bênçãos, né, que vão acontecer se eles obedecerem. Gente, obedecer a Deus é sempre um preço mais barato a se pagar. Sempre. Sabe? Quando a gente obedece, muitas bênçãos vêm sobre a nossa vida. Agora deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que às vezes, uma pessoa me disse assim, padre, como o parente de Abraão casou com uma pessoa que era da família? Onde já se viu? Gente, você não precisava nem dizer isso, né? Mas vamos lá. Nós estamos no Antigo Testamento. Na época de Abraão não tinha nem lei que proibisse nada. Na época de Moisés começou a lei. E a lei foi preparando o povo para Jesus, que era a lei perfeita, né? Quando Jesus viesse, ele aperfeiçoaria a lei. E Deus foi falando com eles à medida que eles podiam entender. Às vezes é difícil entender certas coisas do Antigo Testamento. Por exemplo, Deus mandou lepra sobre a irmã de Moisés, né? É difícil entender as pragas do Egito, a morte dos primogênitos. Um Deus que a gente vê que é bom, né? Como é que ele pode contar essas histórias? Olha, em algumas histórias do Antigo Testamento, as ações de Deus, elas são duras, né? Eu já tenho explicado isso aqui. Mas o Deus do Antigo Testamento não parece ter a misericórdia que a gente vê em Jesus. Mas olha, não existe dois diferentes deuses na Bíblia, eu já expliquei. Isso é a heresia do marcionismo. Não existe. Um que seja todo misericordioso e outro que seja bravo e ciumento, pronto para julgar. Não, Deus é um só, sabe? Ele é misericordioso, mas ele também é justo, né? E o catecismo nos ensina, gente, por mais que seja difícil de entender às vezes isso, né? Que a nossa resposta à revelação de Deus tem que ser a fé, tem que ser acolhida.
Catecismo número 142, 143. Mesmo que eu não entenda, eu me dobro, né? E a gente sempre tem que entender que a Bíblia é inspirada por Deus. Ele é o principal autor, né? E ele usa os humanos para entregar a sua mensagem. E é importante sempre lembrar o que Deus disse a Isaías, 55, capítulo 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como o céu está distante da terra, assim estão distantes os meus pensamentos dos vossos, né? Então, o caminho de Deus não é o nosso caminho, né? Então, às vezes, a gente não entende por que no Antigo Testamento, mas tinha um porquê. Como eu disse, era um povo tribal, era um povo bruto, era a linguagem que eles conseguiam entender. E a gente tem que abordar a Bíblia com um espírito de humildade, não com o espírito de inquisidor. Eu vim aqui para eu julgar a Bíblia, né? Que está certo, que está errado. Quem é você? Quem sou eu? É uma palavra que tem santificado gerações há mais de 4.000 anos, né? A gente tem que ser mais humilde. Como diz aquele ditado. Quando eu li a Bíblia, encontrei muitos erros. Todos em mim. Não na Bíblia. Porque, claro, é a palavra de Deus, mas como eu disse, ela traz também ali o inconsciente do coletivo de um povo, de uma época, né? As marcas dos valores daquela época, daquela cultura. Isso é natural, né? Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê entendimento profundo. Dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão que Deus está pedindo a você, como colocar isso em prática. Que Ele te abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.